Agora, fique olhando aqui para mim e preste atenção nessa imagem. Essa é uma imagem criada para mostrar e exemplificar para a pessoa que está aí sofrendo a experiência, o teste, que como o cérebro da gente não consegue distinguir frequentemente o nosso membro real, o nosso corpo real, do corpo ilusório. Por exemplo, o braço real dele está coberto por essa toalha. E esse braço que ele está mostrando aí é de plástico, é de borracha, não tem sensibilidade nenhuma, mas ficou no lugar do braço dele, está amarrado ali no ombro dele, e é igualzinho o braço esquerdo, é o direito, e no esquerdo ele tem total sensibilidade, do direito nenhuma, mas, por outro lado, o cérebro dele não suporta a ideia de esmagarem essa mão, ainda que nela ele não sinta nada. Mas ele não suporta. Ele não suporta. O que de fato importa não é a realidade, a racionalidade, nem o que ele viu, ele observou, ele não está sendo enganado, só criaram uma trucagem para dizer, olha, teu braço verdadeiro, teu braço direito está aqui com essa tatuagem, coberto por esse pano. Agora, esse outro braço com mão para fora, vestido com a tua camisa, é um braço fake, é de borracha, é de plástico. Vocês estão separados. Olha, esse lado de cá é o braço real que sente, o de dentro não sente nada. Você está me entendendo? Aí começa a prova de como é que o cérebro dele reage ao toque. Ele está com a mão verdadeira dele lá quietinha. Agora, essa de cá, qualquer coisa, ele mexe a mão extrema esquerda boa, como ele vai ficando aflito. Aflito. Não tem nada ali. Nada ali é dele. Mas o cérebro dele disse, é a tua cara, parece com a tua mão, é a tua roupa, está aqui bem na tua frente, você não está vendo a mão verdadeira, mas... Então, é sobre isso que eu queria falar com você. Com você que, de fato, vem sofrendo muito pelo que não existe. Você vem sofrendo muito por causa de ilusões, de aparências, de impressões, de sugestões, de condicionamentos, de treinos escravizantes em relação à sua sensibilidade, de tal modo que você é esclarecido ou esclarecida. A gente prova, demonstra que a tua mão boa está ali do lado, não vai sentir nada, que essa aí é uma borracha de manequim presa do seu lado ali, mas não tem conexão nenhuma, neural, não tem nada, não sente nada, pode esbagaçar, que não acontece nada mais. E o cérebro? O cérebro ficou confuso, só por causa das semelhanças, das aparências, e porque uma está ao lado da outra, as duas vestidas de mão boa, aí, ó. Mas é verdade, é assim que a gente é, por mais que a gente seja instruído, a maioria das vezes a gente não anda pela fé, a gente não anda pela razão, a gente não anda pela racionalidade, a gente não anda pela consciência, a gente, ao contrário,
vive de impressões, de sugestões, de condicionamentos, de impressões, ainda que falsas, fortes no engano do nosso cérebro. E aí, por mais que você saiba e diga, reage sempre. Até quando você vai reagir ao que já não tem mais nada a ver com você. Nada a ver com você. Às vezes é um membro que já foi amputado há muito tempo. É uma pessoa de quem você já se separou. Era um membro, um dia foi, mas deixou de ser, porque não tinha nada a ver contigo. Não era teu, não era verdade. Mas ficou aquela impressão. Foi tanto tempo de convívio que você hoje já não sabe distinguir o que é seu e o que é verdadeiro do que é impressão, do que você pensa que seria seu ou que foi seu, mas que não é mais, mas que continua condicionando, atormentando, infelicitando, fazendo você chorar pelo que não dói, sofrer pelo que não sente e atribuir significado ao que não existe, emprestar perspectiva de vida ao que é absolutamente outro morto e não é seu, não tem condição de sentir. Mas a sua mente está impressionada, muito impressionada. E aí, quando bater, por mais que você diga, não é meu, mas você levanta. Entendeu? E eu estou dizendo isso porque eu sei que tem um monte de gente vivendo exatamente assim. Sofrendo o que não precisa sofrer, se divorciando para sempre daquilo que já está separado, decepado, experimentando agonias por aquilo que não tem conexão contigo, que não tem como fazer você sofrer, mas você é um ser tão impressionável que nem o seu cérebro, nem a sua mente conseguem ter primazia sobre o seu poder de ilusão. Tem gente que você treina, ensina, mostra, não é você, não é teu, não está aqui, já foi, já passou, não é mais, não dói, você não vai sentir, esqueça isso, acabou, nunca mais terá nenhum vínculo com você, mas você é daquele tipo que não larga o condicionamento, o vício, a impressão, a sensação, e aí continua sofrendo pelo que não é teu, não é corpo, não é vida, não sente, não é nada, é apenas uma forte ilusão. Uma forte ilusão. Você me compreendeu? Eu espero que você tenha me compreendido. E eu espero que você guarde isso como uma lição para aplicar em todos os aspectos e dimensões da sua vida. Porque a maioria das pessoas que eu atendo há praticamente 50 anos sofrem disso aí que você acabou de ver. Sofrem disso. A pessoa não anda pela fé. Como diz aqui a carta de Paulo aos Romanos, não anda pela fé, não anda. Nem tampouco segundo a Epístola aos Hebreus. Em Romanos 8, Paulo diz, porque não andamos pelo que vemos. Não é pelo que vemos, é pelo que sabemos. Mas ainda assim o que sabemos tem muito menos importância na nossa vida do que o que vemos. Como a gente viu aí, a pessoa era instruída,
não faltava a racionalização do processo para o indivíduo, mas na hora do vamos ver, a resposta, a reação, o reflexo, o condicionamento, o vício, o hábito, o costume, as repetições, as recorrências têm um poder infinitamente maior do que a lucidez, do que a consciência, do que o pensamento, do que a racionalidade, do que a constatação, do que a experiência demonstrada. Todas essas coisas factuais acabam dando lugar à impressão, ao engano, ao pânico, à fantasia, à associação de natureza atávica, a algo que não é seu, mas você fez um vínculo atávico com uma coisa falsa e que você diz é meu, se sair de mim eu vou perder, vou sofrer, vou chorar. E aí me diga, quanto tempo faz que você vem vivendo assim? Que você vem se deixando levar pelo engano das coisas que se veem, em contrapartida daquelas que se não veem, mas que são verdadeiras. No caso daquele moço, ele estava vendo aquela mão ali, que ele sabia que não era dele, que era plástica, mas estava colocada de modo a parecer. Estava colocada de modo a parecer. Tem gente que não vive pelo que seja, pelo que é. Tem gente que vive pelo que aparenta, pelo que parece. E aí sofre. E aí é amputado daquilo que não lhe pertencia, que não tinha vínculo nervoso, neural, físico, de natureza alguma com você, e você sabe disso, mas sofre. Sofre, não consegue não sofrer. Você vê a pessoa que vem sendo enganada há anos, 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 pelo mesmo homem. Aí você mostra que ela vem sendo enganada. Você não só mostra, mas demonstra. Você prova. Você factualiza. Fica claro. Você mostra a insensibilidade absoluta porque a coisa não tem conexão contigo. Mas o condicionamento de pertencimento, de belonging, de fazer parte, é uma coisa tão intrínseca que na hora que você vê a ameaça, você grita, você responde, você se desespera e você repete sempre a mesma coisa. Esse aqui é um negócio sério. É porque a pessoa fica repetindo a mesma coisa. São recorrências sem fim, recorrências sem cura. Gente que já passou por todos os processos terapêuticos, psicológicos, psiquiátricos, mas não se convence. Eu me lembro que quando eu senti, como pastor bem jovem, com cerca de 19 para 20 anos de idade, eu percebi que as pessoas tendiam a valorizar aquilo que era fruto da impressão e não da realidade. E eu comecei a fazer experimentos com essas pessoas. Eu me lembro que a primeira imagem que eu usei foi a seguinte: vamos supor que a gente está aqui, era lá no meu escritóriozinho pastoral na Vinde de Manaus, na rua Getúlio Vargas,
Vivia cheio de gente lá para se aconselhar comigo a tarde toda, às vezes a manhã inteira, e gente com todo tipo de problemas. E aí eu condicionava a pessoa, eu dizia, olha, isso aí não é seu, você está sofrendo pelo que não existe. Explicava, explicava, explicava e explicava. E aí, depois que a explicação tinha sido minuciosa, detalhada e contínua, frequentemente eu dizia, agora, sabe como é que você está reagindo? Aí a pessoa me perguntava como. Eu dizia, escuta, olha aqui para nós estamos na rua Getúlio Vargas, numa parte mais alta da rua, numa casa antiga, que está uns 2 metros do nível da rua, ou 3 abaixo. Não tem nada vindo aqui, carro não chega aqui, chuva não chega aqui, essas ameaças naturais não chegam aqui, tá certo? Aí o cara concordava. Agora, sabe como é que você está se comportando? Você está dando um valor às suas emoções, às suas sensações, que é como se, de repente, você sentado aqui comigo, eu começasse a dizer, olha, cuidado, porque começou a chover ali fora, e à medida em que a chuva for continuando, e em Manaus chove todo dia, né? A gente brinca que no verão chove todo dia, no inverno chove o dia todo, mas a chuva vai chegar aqui, e o cara me te olhando. E aí ela vai inundar esse lugar aqui, e o cara te olhando. Aí daqui a pouco o cara ficava em pé. Aí eu dizia, mas por que você está em pé? Não, porque o senhor está dizendo que quando chove muito aqui, a chuva pode chegar aqui e inundar a gente. Eu digo, mas você já não recebeu a demonstração de que não vem, nunca veio, nem virá? Por que você está assim? Não é porque o senhor está falando e agora na minha cabeça eu não consigo mais me desligar dessa ideia. Já não consigo mais me desligar. E toda vez que o senhor falar, eu vou ficar em pé. E eu comecei a constatar a força poderosa desses condicionamentos. Por exemplo, chegavam pessoas comigo lá, eu bem novinho, mas eu comecei a fazer experimentos. E a pessoa chegava já dizendo que estava com um problema espiritual, que um demônio a tinha atacado. Aí eu começava a perguntar qual era o ataque do demônio. E a pessoa descrevendo, eu vendo que era uma crise nervosa, uma crise de medo extremo, que naquele tempo a gente ainda não chamava de pânico, era só um medo extremo, ou era uma angústia, alguma coisa desse nível. E aí eu começava a dar uma provocada, escuta. E se de repente você começar a sentir um tremor na sua cabeça, aqui no cucuruto, aí a pessoa já dizia, mas como é que o senhor sabe que já está tremendo aqui agora? Aí eu digo, é porque geralmente antes do cucuruto vem primeiro aqui, em cima. Depois dá no dedão do pé esquerdo um tremor. Aí a pessoa, não, meu Deus, agora é o meu dedão do pé esquerdo. O que é isso, fulano? Não seja impressionável. Cuidado, porque depois tem muita gente que fica com uma mania de não conseguir parar esse braço. Aí a pessoa, eu não consigo mais parar o meu. Olha, o que você desse de ideia, as pessoas faziam. E eu aprendi isso com 20, 21 anos, ali, no meu experimento clínico, aprendendo o Evangelho aplicado à condição humana. Eu já vinha lendo os primeiros livros e textos e autores de psicologia, de psicoterapia, e estava interessadíssimo nessas outras coisas. E também, se você dissesse, você toma cuidado, porque quem gosta disso é o demônio, a pessoa começava a virar o olho, que eu tinha que chegar lá, dar um tapinha no rosto, dar uma aguinha e dizer, olha aqui, minha filha, ou meu filho, deixa eu te falar,
Não é nada disso. Eu fiz de propósito. Só para você ver como não tem nada acontecendo com você, exceto as coisas que você produz com a mente. E com a mente você pode ficar doente do que você quiser. Se você adoecer, se você se condicionar, se você permitir que determinados pensamentos se instilem e se instalem em você, é uma questão de tempo, eles vão se somatizar, eles vão virar corpo, vão virar carne, vão virar dor, vão virar realidade constatável, eles vão fazer aquilo acontecer a partir da sua cabeça. Todas as coisas acontecem na cabeça da gente. Não tem nada acontecendo fora da cabeça da gente, exceto aquelas coisas que são factuais, concretas, como esse microfone aqui. Concreto. Isso aqui não é ilusão. Agora, há uma quantidade enorme de coisas que, de fato, não são nada, não são o que se diz que são. Mas as pessoas estão preparadas para crerem em tudo que elas ouvirem falar. E aí a mente começa a produzir. É por isso que a gente tem uma quantidade enorme de pessoas doentes de situações e de condicionamentos exclusivamente mentais, cerebrais ou produções emocionais, produções de doença afetiva, de projeção sentimental, que é tão forte e é repetida numa recorrência tão intensa, tão imensa, o dia inteiro, por semanas, por meses, por anos, que o indivíduo fabrica a doença acerca da qual ele sofreu. Ele sofreu da enfermidade na mente antes de haver doença no corpo. E depois que se instalou no corpo, ninguém convence mais o indivíduo de que foi ele próprio quem produziu aquilo.